Agora a gente muda um pouco de assunto, depois a gente fala mais de economia. Agora a gente vai falar do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Porque ele ameaçou prender o ex-ministro Aldo Rebelo por desacato durante depoimento sobre o plano de golpe de Estado no país. Quem vai trazer os detalhes desse momento é o Pedro Teixeira. Boa tarde, Pedro. Tudo bem, Débora? Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. Eu, inclusive, estava acompanhando esta audiência em que o Aldo Rebelo está prestando esclarecimentos como testemunha apresentada pela defesa do almirante Almir Garnier, que é um dos réus nesta suposta trama golpista. Aldo Rebelo foi ministro da Defesa durante os anos de 2015 e 2016 e teve o almirante Almir Garnier como seu principal auxiliar ali no Ministério. Muito por conta disso, ele foi apresentado como um integrante da defesa, como uma testemunha da defesa do almirante. Em determinado momento, o advogado do almirante Almir Garnier, o Demóstenes Torres, questionou o Aldo Rebelo se seria possível que o comandante da Marinha colocasse à disposição as tropas da Marinha para um eventual golpe de Estado. Aí o Rebelo disse o seguinte, eu vou ler textualmente o que foi dito pelo ex-ministro. É preciso levar em conta que na língua portuguesa conhecemos aquilo que é a força de expressão. Ela nunca pode ser tomada literalmente. Ao longo dessa explicação, o ministro Alexandre de Moraes interrompeu o ex-ministro Aldo Rebelo e disse o seguinte: o senhor estava na reunião quando ele falou isso? O Aldo Rebelo disse, não. O Moraes então respondeu, então o senhor não tem condições de avaliar o teor da língua portuguesa naquele caso. Atenha-se aos fatos. Aí o ex-ministro disse o seguinte, a minha apreciação da língua portuguesa é minha, não vou admitir censura. Logo depois, o ministro Alexandre de Moraes ameaçou prender o ex-ministro por desacato ali naquele momento em que ele estava prestando esclarecimentos. Depois disso, o depoimento está rolando até agora normalmente, sem nenhum outro desentendimento entre os envolvidos nestes depoimentos. Estão acompanhando os depoimentos os advogados de defesa dos réus do núcleo 1 da suposta trama golpista. O depoimento é conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes, também com a participação do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. A gente vai seguir acompanhando. Este é o último depoimento da tarde de hoje, viu, Débora? Já foram ouvidos o ex-vice-presidente da República, hoje senador Hamilton Mourão, Alex Minucci, que é coronel e foi apresentado como testemunha pela defesa do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o general Augusto Heleno. O comandante da Marinha, Sampaio Olsen, que é testemunha apresentada pelo ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, no depoimento do atual comandante, ele apenas fez esclarecimentos sobre o processo de transição entre o Garnier e ele. Quando ele tomou posse, o almirante não compareceu à cerimônia de posse, isso que tradicionalmente acontece quando é trocado o comando da Marinha. Estes são os depoimentos marcados para a tarde de hoje, viu, Débora? E com este acontecimento, este desentendimento entre o ministro Alexandre de Moraes e o ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo. Volto com vocês. Muito obrigada, Pedro Teixeira, por enquanto que segue acompanhando, então, tudo o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Bom trabalho para você, até já já. Vou chamar o Theo Cury, nosso analista, para a gente falar. Olha, não é a primeira vez que a chapa esquenta durante esse processo, né? Tanto nos julgamentos para a admissão das denúncias, agora nas oitivas das testemunhas. A gente vê que a necessidade dos ministros do Supremo, do relator do caso, em manter ali a seriedade, não deixar ser um circo político, enfim. Mas, por outro lado, as defesas dos acusados, até das testemunhas, não estão gostando muito desse estilo, né, Theo?
É isso. E aí, essa expressão que você usou da chapa esquentar, por exemplo, o ex-ministro ia fazer uma observação como fez nesse depoimento. Então, ele pega ali o termo e diz que não dá para se ater à literalidade ao responder à indagação do advogado do ex-comandante da Marinha, que é investigado, foi denunciado e se tornou réu no âmbito dessa ação penal da trama golpista no final do governo de Jair Bolsonaro. A grande pergunta é com relação a ele ter colocado as tropas da Marinha à disposição. E aí o Aldo Rebelo fala que na língua portuguesa não dá para tomar na literalidade tudo o que é dito. E aí o ministro Alexandre de Moraes, no meio do caminho, pergunta se ele estava presente na reunião. Ele disse que não estava, mas a apreciação da língua portuguesa não leva em conta a participação ou não. E isso fez com que o ministro mandasse ele se ater às perguntas. Ele disse que não ia aceitar censura. Isso irritou o ministro Alexandre de Moraes, que é acusado de promover censura por meio de suas decisões, principalmente decisões que dizem respeito à liberdade de expressão, publicações feitas nas redes sociais, principalmente por parte da direita e mais especificamente por bolsonaristas. Os próprios aliados do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, costumam capitanear essas críticas. Faz com que o clima esquente dentro da primeira turma do STF. Não é a primeira vez, é uma tentativa de manter controle com relação ao que está acontecendo. Obviamente, o uso da expressão censura desperta esse gatilho para que o ministro reaja dessa forma, traz essa possibilidade de prisão por desacato durante o julgamento, manda ele se comportar, ele diz que está se comportando, enfim. Depois desse momento de tensão, parece que continuou normalmente a sessão. Mas fato é que nessas audiências, obviamente, os ânimos estão mais aflorados. E isso já aconteceu em outra ocasião. A gente viu, por exemplo, um dos advogados que teve de ser retirado. Ele não tinha o credenciamento para aquele dia específico do julgamento, porque o seu cliente não estava lá. No final das contas, desrespeitou. O segurança foi preso por desacato, depois foi liberado. Então esse é o clima desse julgamento, que obviamente tem uma série de nuances, mas isso acaba sendo marcado e nessas audiências com os depoimentos, isso ainda fica mais marcante quando pessoas de fora são trazidas, pessoas que são trazidas na condição de testemunha. Então, as pessoas também não estão acostumadas com o processo, com o andamento desse processo e em lidar e responder a esses questionamentos por lá.